Bem-vindos ao videocast intitulado Redes Sociais e Violências, Motivações, Influências e Possibilidades, realizado no âmbito da Operação 7 Dias com os Média, promovida pelo Grupo Informal de Literacia Mediática. Para discutir o tema proposto, temos connosco o Sr. Intendente Rodrigo Cavaleiro, que é o Presidente da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, bem como o Sr. Comissário Vítor Patrica, chefe da Unidade Metropolitana de Informações Desportivas. Gostaria de saudar os nossos convidados, agradecer a presença. Eu sou Daniel Seabra e estou a participar neste videocast em colaboração, obviamente, com a Universidade Fernando Pessoa, sendo esta atividade integrada também nas atividades do Observatório da Violência associada ao desporto. O tema proposto está relacionado com as redes sociais e a minha primeira pergunta vai no sentido de questionar os nossos convidados sobre este problema. Que problemas, que desafios trouxeram as redes sociais à problemática das violências no desporto? Gostaria de começar pelo Sr. Intendente Rodrigo Cavaleiro, Presidente da APCVD. Reitero o agradecimento pela presença. Muito obrigado, professor. Eu começo também por saudar a iniciativa e os mais convidados, nomeadamente o Comissário Vítor Patrica, e também saudando pelo trabalho excelente que a Unidade Metropolitana de Informações Desportivas de Lisboa tem vindo a desempenhar ao longo de mais de 20 anos de existência. Um cumprimento também especial à Universidade Fernando Pessoa e ao trabalho também que tem sido desenvolvido pelo Observatório da Violência associada ao Desporto e agradeço o convite que me foi feito também para participar nesta iniciativa, a qual acedo com uma especial honra e também com muito gosto sempre discutir estas matérias, nomeadamente com os nossos interlocutores de hoje. Relativamente à questão que me coloca, os desafios que temos com as redes sociais para a nossa área em concreto, eu diria que começaria por responder com aqueles que são os desafios que se verifica para a sociedade em geral. E aqui não é diferente, desde do que é nós verificarmos a facilidade com que qualquer pessoa atrás de um ecrã e atrás de um teclado de computador se sente mais à vontade para dizer e fazer e atuar de uma forma que pessoalmente, muito provavelmente, não o faria. Começa quase por este pseudo-anonimato que as pessoas sentem nas interações que têm. E isto depois, pela prática que se torna corrente, conduz a uma normalização de linguagem, uma linguagem mais agressiva, mais ostensiva, de uma polarização de opiniões, a que depois se junta também o funcionamento que conhecemos do algoritmo das redes sociais para maximizar a interação com os usuários e para que de resto já foi comprovado como contribuindo para alguma adição do ponto de vista dos seus utilizadores, para depois ganhos do ponto de vista de receitas publicitárias, etc. Mas também a procura que esse mesmo algoritmo faz para que nós encontremos aquilo que procuramos, que normalmente contribui também para uma caixa, para que passemos a refletir ou a achar que refletimos dentro de uma caixa de ressonância, onde na prática o que vemos é a confirmação das opiniões que já temos, porque de facto o algoritmo garante que nos apresenta as versões que mais se coadunam com a nossa permanência e a nossa interação com aquela plataforma de rede social. E portanto isto oferece-nos variedíssimos desafios que daqui depois derivam, mas eu diria que do digital para a prática e para os recintos esportivos, eu focaria aqui aspectos como essa normalização de um discurso mais violento, mais agressivo, mais hostil para com o outro lado, levando a que as pessoas depois dificilmente, levando a que se esbatam as barreiras entre o virtual, o digital e o real.
o que depois tem também uma implicação prática nos comportamentos nos próprios recintos desportivos. Porque a determinada altura, aquilo que já parece normal atrás de um teclado passa a parecer normal quando estamos perante o outro, carne e Muito bem. osso, em plena presença. E depois a questão da visibilidade também, sendo plataformas que garantem ou que podem ajudar a garantir uma grande visibilidade e uma maximização de efeitos visuais, e também aumentar a oferta, digamos assim, de alguns conteúdos mais violentos, mais agressivos, que geram mais interesse por parte dos mais jovens, o que também facilita o recrutamento para determinados grupos. Falamos em concreto dos casuais e de outros grupos que mais frequentemente se associa a episódios de violência, ou até questões como a visibilidade que ações com o recurso a material pirotécnico garante também na interação com essas mesmas publicações das redes sociais. E isto para não ser mais extenso e deixar também aqui a oportunidade de ver a resposta complementada pelo meu colega de painel. Pois é, muito obrigado. Pois era precisamente isso que eu pretendia, uma vez que disse coisas muito pertinentes e que na generalidade eu subscrevo, e eu agora coloco uma questão ao Sr. Comissário Vítor Patrick, que decorre precisamente daquilo que foi enunciado pelo Sr. Intendente Rodrigo Cavaleiro. De facto, isto constitui um problema. Como é que, e sem querer entrar, digamos, em dimensões confidenciais da Polícia de Segurança Pública, mas não posso deixar de lhe colocar a questão, como é que operacionaliza tudo aquilo que foi dito pelo Sr. Intendente? Ou seja, a PSP tem em atenção esta problemática na procura de informações que permitem prevenir os incidentes e situações de violência em contexto esportivo, e se tem, se na sua experiência pessoal, no terreno, entende também, e seguindo as palavras do Sr. Intendente, que há repercussões evidentes nas redes sociais enquanto fator de reprodução e de aceleração deste fenómeno, isso sente-se no terreno? Sim, antes de mais, boa tarde e agradecer o convite que me foi endereçado, fazendo minhas as palavras do Intendente Rodrigo Cavaleiro. Sinto-me privilegiado por poder estar aqui neste painel e poder discorrer um pouco sobre esta temática, que é de facto bastante pertinente. Concordando com tudo aquilo que foi dito pelo Intendente Rodrigo Cavaleiro, e não massacrando mais nessa vertente, focar-me-ia mais naquilo que é a minha área de trabalho, digamos assim, a minha área de especialização. Mais operacional, digamos assim. Mais operacional e de monitorização de grupos organizados de adeptos, portanto, e focando aqui, claro, no tema deste podcast, ou deste videocast, aliás, relativamente ao impacto das redes sociais. Eu acho que há aqui várias dimensões que as redes sociais dão aos grupos organizados de adeptos e à violência associada ao desporto. Há uma dimensão naturalmente da exposição, ou seja, um grupo organizado de adeptos, seja pela questão que nem é propriamente uma violência, seja os cânticos em bancada, portanto o número de adeptos que têm em bancada, o apoio que dão à sua equipa, o quanto mais efusivos estão, tudo isso é motivo de publicitação nas mais diversas redes sociais, para, no fundo, elevar o seu clube e o próprio grupo organizado de adeptos. Isto depois tem um efeito mimético em todos os outros grupos organizados, seja em Portugal, seja no estrangeiro, e digamos que é quase um campeonato à parte daquele que é o campeonato futebolístico ou das mais diversas modalidades. Portanto, é um campeonato jogado entre as ditas claques, neste aspecto do apoio que é demonstrado às suas equipas. Portanto, quanto mais vivas, mais calorosas forem as suas reações e o seu apoio à equipa, digamos assim, passa a expressão, mais bem classificada está essa claque, esse grupo organizado de adeptos. Depois há aqui uma dimensão direcionada muito para a questão da violência associada ao desporto, que é precisamente a facilidade com que, através da divulgação destas imagens, através da projeção dos grupos organizados de adeptos, a divulgação desses vídeos, dessas fotografias, para aqueles grupos cujo intento é primordialmente
a prática de atos de violência associada ao desporto é a promoção desses mesmos atos, a promoção e a provocação também. Ou seja, um grupo organizado de adeptos, podemos falar aqui não concretamente de nenhum grupo organizado de adeptos afeta um clube, mas uma subcultura de adeptos, os casuais, por exemplo, cujo intuito é primordialmente a violência associada ao desporto. Nós temos N exemplos de vídeos, de fotografias partilhadas nas mais diversas redes sociais, Facebook, Instagram, grupos de Telegram, por exemplo, de numa deslocação a um jogo de competições europeias, esses adeptos chegam no dia anterior, por exemplo, e tiram uma fotografia, um vídeo desses grupos todos juntos, desfilarem pela cidade e depois metem uma descrição: estamos à procura dos adeptos da casa e eles não aparecem, portanto têm medo de nós. E há aqui esta dimensão de provocação que acontece e que depois obviamente gera aqui uma escalada da tensão existente entre estes grupos. Obviamente que depois há aqui eu punho aqui uma terceira questão, que são redes sociais mais fechadas, digamos assim, mais controladas. Falo de grupos de Telegram, por exemplo, em que estes adeptos pertencentes a estas subculturas de casuais ou de grupos organizados de adeptos de maior risco ou mais violentos, que conseguem facilmente, através das redes sociais, chegar à identificação dos membros que compõem um outro grupo organizado de adeptos. E através de chegar à identificação ou uma cara, uma fotografia, facilmente conseguem descobrir tudo o resto: uma morada, o local de trabalho, a família. E se estivermos a falar de uma rivalidade mais acentuada, pode dar-se o caso de haverem, digamos assim, ataques premeditados, mais cirúrgicos, a essas pessoas de forma individualizada. O que é muito difícil para a polícia prevenir e detectar, obviamente, porque muitas das vezes podem acontecer num contexto extradesportivo, portanto, no dia-a-dia destas pessoas, mas que as redes sociais acabam por potenciar, e a publicitação destes atos. Muito bem. O meu desafio agora é outro. Vamos, digamos, para uma segunda parte, e para essa segunda parte, que vos convidarei a refletir, será precisamente sobre as possibilidades que temos para tentar, não direi obstar, mas pelo menos manter sob controle, sob vigilância, com uma abordagem, poderemos ir por aí, pedagógica, noutros casos para uma reformulação, e essa foi recentemente uma das propostas avançadas pelo Sr. Procurador-Geral da República, no sentido de uma reformulação da legislação, no sentido de contemplar as redes sociais, o que me parece em si útil, ainda que esteja subjacente a isto um problema, e antes de avançarmos para as possibilidades para fazer face a este fenómeno, que é, digamos, a segunda dimensão da nossa conversa, eu gostava de propor uma reflexão sobre o seguinte, e já troquei opiniões acerca disso com o Sr. Intendente Rodrigo Cavaleiro, que vai no sentido seguinte, e disse isto recentemente em Lisboa, o Sr. Comissário Vítor Patrica ouviu. Subscrevendo tudo o que disseram e sem prejuízo desse efeito das redes sociais, quer-me parecer, poderei estar errado, e por isso gostava do vosso comentário, que elas são sobretudo um canal que reproduz, potencia, divulga aquilo que de certa forma outrora há uns tempos se apontava à televisão, ou seja, é o canal, é o meio. Não será importante refletir também sobre as condições sociais que levam, as condições sociais, culturais e até políticas, nos dias de hoje, que levam as pessoas a abandonarem e a perderem alguns dos controlos sociais, que é o próprio autocontrolo, outro controlo social que se está a perder, um controlo social informal, que é a perda da vergonha, por exemplo, a expressão livre do ódio, ou seja, não nos parece importante percebermos também em que condições sociais, culturais e políticas as pessoas vivem, no sentido que são potencialmente geradoras e que predispõem as pessoas
a estes ódios e a estas tendências violentas e, por outro lado, também temos de pensar nos receptores. Eu percebo e concordo que a oferta gera procura, mas se temos redes sociais a difundir mensagens violentas e mensagens de ódio, elas perpassam e são aceites porque o receptor também está disposto a recebê-las. O que é que eu quero dizer com isto? Eu, se encontrar na internet uma mensagem que me ensina a fazer, ou nas redes sociais, um vídeo, ou no TikTok, não importa qual seja a rede, que me ensina a fazer um coquetel Molotov, ou que me ensina a fazer uma bomba, eu não vou fazer. Ou seja, não vos parece que será importante refletir sobre as condições estruturais que estão a levar as pessoas para o discurso de ódio, e também para que outros, através das redes sociais, obviamente expostas pelo algoritmo, tenham condições para aceitar e aderir a esse discurso? Essa era uma das questões para a qual eu convido para refletir. E a outra vai precisamente relacionada com a segunda parte que eu tinha previsto para este debate. O que uma dimensão legal, o que podemos fazer no âmbito da prevenção, controle das redes sociais. Não será que depois se gera um efeito perverso na procura de outras plataformas? Já não falo da Dark Web, que é difícil, mas a abertura imediatamente de outras plataformas alternativas, VPNs, ou seja, todas as sobre isto. Ser entendente. Muito bem. Temos aqui muitos temas sobre os quais refletir e que surgem interligados. Não vamos ter tempo, mas podemos trocar alguma ideia sobre isso. Mas é um exercício interessante. E eu começava, fui aqui tomando nota das diferentes subtemáticas interligadas nesta reflexão a que nos convida, e desde logo a questão da proposta ou da ideia avançada pelo Sr. Procurador-Geral da República na conferência, que me chegou, apesar de não ter estado presente, relativamente à possível abrangência, nomeadamente na Lei 39 de 2009, desta dimensão das redes sociais e determinado tipo de ofensas verbais, o que é que seja, mas praticadas no âmbito das redes sociais. E eu aqui diria, desde logo, que não me parece, ou melhor, eu concordo parcialmente ou discordo parcialmente com eu também concordo parcialmente. Abordagem. Isto é um problema transversal. Tanto se verifica no desporto, tanto se verifica na política, tanto se verifica com jornalistas, com atores, com qualquer pessoa com alguma visibilidade e mediatismo. O rato mostra isso, não é? Exatamente. E eu diria que a especialização que é necessária para intervir com esta matéria das redes sociais, se pretendemos avançar com a responsabilização por certo tipo de comportamentos, tal como fazemos com os discursos e com as ações que são infrações nos recintos esportivos, tem que haver uma capacidade de intervenção, sob pena de ser apenas um conjunto de boas intenções e reinar a impunidade. Portanto, não me faz sentido haver uma aposta específica para o desporto, quer de meios, quer de alterações legislativas, mas sim algo, porque é uma dimensão relativamente nova, e nós sabemos, quando falamos de alterações tecnológicas com impacto na vida social, normalmente os Estados reagem posteriormente, vão um bocadinho correr atrás do prejuízo, mas é mesmo assim, e tenta-se depois então regular ou conformar à vida em sociedade. Portanto, neste caso nós verificamos que o impacto dos problemas que dali advêm refletem-se em diferentes dimensões da vida em sociedade, não apenas no desporto. Por isso, eu advogo muito mais uma solução que, a ser ao encontro dessa sugestão do Sr. Procurador-Geral, seja algo mais abrangente para todas as áreas e não apenas para o desporto. Não só, e sublinho isto, pela solução legal, mas depois pelos meios especializados que tinham de ser criados para trabalhar esta temática. Exatamente. Quanto à questão das condições sociais que refere, e peguei na questão do exemplo que me falou do coquetel Molotov. Eu julgo que isso vai em contra de uma visão
um pouco benévola da rede social como um mero megafone, mas que não é, na minha opinião, não é um mero meio de transmissão, tal como os meios de comunicação social podem não ser, se tiverem aqui uma orientação de base, se tiverem aqui algo que condicione a forma como a mensagem é passada. Ou seja, já tem um filtro em si que condiciona a forma como a mensagem chega. E se eu vir um vídeo a ensinar-me como fazer um coquetel Molotov, eu obviamente não o vou fazer só porque vi o vídeo. Mas se eu estiver exposto a um canal de doutrinação que vá formando a minha opinião sobre determinados assuntos, que me vá recrutando de forma subconsciente, que mexe com o meu subconsciente e que me vá tornando cada vez mais defensor de determinadas posições polarizadas, na parte das vezes, ou extremas, e que me levam depois, numa fase posterior, a ter esse tipo de atitudes, se calhar eu vou fazer o coquetel Molotov. Portanto, o que estamos a lidar não é aqui com um megafone inócuo e inofensivo, mas sim com uma ferramenta que pode ser usada de forma perversa consoante a intenção do seu utilizador. E por isso, quem tem o lucro, quem tem aqui o risco da ferramenta, tem também obrigações a que os Estados não devem abster-se, que os Estados não devem abster-se de exigir. E, aliás, a União Europeia tem tentado intervir nesta matéria para grande desagrado até do próprio governo dos Estados Unidos, e sabemos, porque há também muita literatura sobre isso, o poder que um punhado de magnatas da tecnologia detém e da capacidade, da tentativa de influenciar determinados Estados, precisamente nesta ação regulatória, sempre com uma agenda que, no mínimo, começa pela questão financeira e pela maximização do lucro, mas que, se calhar, se quisermos ir um pouco além disso, abrange mesmo que algumas agendas disruptivas em termos de organização das sociedades e do enfraquecimento dos Estados-nação. Eu diria que estamos quase perante novamente a solução de determinadas, de uma nova casta que quase se arroga no direito de influenciar o curso do mundo para lá do modelo dos Estados-nação que conhecemos, como aconteceu em reinos da Idade Média, em determinados senhores da guerra tinham determinado poder que, além desses mesmos, dos reinos e dos reis, que governavam determinado território. Pois, era desse enquadramento sociopolítico que eu também me reportava. E esse é profundamente perigoso, obviamente. Nisso é estamos perigoso. de acordo. E por isso há que regular e há que intervir e não deixar que essa influência se exerça dessa forma. Exatamente. Por isso tem que haver filtros, tem que haver responsabilidade. E se nós já tivemos, e recordo-me que há alguns anos, nomeadamente na altura em que o Mark Zuckerberg foi chamado a responder perante algumas comissões, onde havia aqui uma alteração das políticas destas grandes empresas tecnológicas no sentido da adoção de filtros e de algumas políticas de maior responsabilidade relativamente à forma como os utilizadores recorriam às plataformas. Neste momento, a partir do momento em que há um diferente alinhamento mundial, que não é, de facto, desconectado de uma nova linha também que tem sido tomada pelos próprios Estados Unidos e pelo alinhamento das políticas de Donald Trump com estas mesmas empresas, o discurso mudou, há quase uma competição entre a maior parte destas grandes tecnológicas, pensando, por exemplo, numa plataforma X, com o Facebook, com outras que existem, quanto à suposta liberalização do discurso, até com uma crítica à postura mais defensiva da Europa, como se fosse uma abolição da liberdade de expressão e que eles fossem os defensores supremos da liberdade de expressão. E por isso eu diria que, em termos preventivos, há muito a fazer. Muito bem. Passará, na minha opinião, por essa regulação e aplicação de filtros. Obviamente que teríamos aqui temas para continuar a debater, porque essa capacidade de doutrinar através das redes sociais vem precisamente ao encontro daquilo que eu estava a dizer. Portanto, não creio que haja propriamente aqui qualquer oposição. Tivemos aqui um debate extremamente concordante. Eu creio que teremos cerca de 5 minutos. Portanto, Sr. Comissário Vítor Patrica, dou-lhe 5 minutos para fazer o seu comentário, o qual muito agradeço.
Sim, queria apenas comentar em jeito de remate desta intervenção bastante pequenita e bastante acertada, na minha opinião, do intendente Rodrigo Cavaleiro, que tem a ver com as redes sociais, não como um mero, portanto, aquele exemplo do coquetel Molotov. Eu não vou ver o coquetel Molotov a ser feito e imediatamente vou fazer. Há aqui uma dimensão grupal do grupo onde eu estou inserido, seja na dimensão familiar, na dimensão escolar, na dimensão, neste caso, do desporto, que foi o que nos trouxe aqui, que nos leva a tomar, digamos assim, as dores e as atitudes do grupo enquanto todo. E há várias dimensões desta pertença a um grupo. Temos um indivíduo mais jovem que é muito recente no seio deste grupo e que o faz para, entre aspas, mostrar serviço aos líderes, aos membros mais antigos deste grupo. Então vai fazê-lo com muito mais intensidade, com muito mais irresponsabilidade, até nas intervenções, nessas ações que tem, portanto, sendo muito mais inconsciente e muito mais hostil, precisamente para mostrar esse serviço, digamos assim, ficar bem visto aos olhos do grupo. E depois, obviamente, que essas imagens, digamos assim, são partilhadas e promovidas pelo grupo em si, pelos líderes desse mesmo grupo, por exemplo, os membros mais antigos, os membros mais preponderantes, que em bom rigor acabam por não ter ação direta, intervenção direta naquilo que aquela pessoa fez, mas acabam por ser, no fundo, autores morais Claro. daquele ato. E obviamente depois as redes sociais acabam por propalar todas essas Exatamente. questões. É precisamente a isso, Comissário, que eu coloco o meu ponto. Tudo isso que referiu, o qual eu subscrevo de imediato, reporta-se a questões centradas nas relações sociais. É obviamente que depois as redes sociais potenciam isto tudo de forma geométrica, e isso é óbvio, e por isso muito bem a União Europeia está, não só a União Europeia, mas os Estados, enfim, parece-me que alguma coisa terá de ser feita. Eu creio que ainda teremos 1 ou 2 minutos, temos 2 minutos, e portanto eu propunha uma palavra final ao senhor Intendente Rodrigo Cavaleiro, Presidente da APCVD, e também convido o Sr. Comissário Vítor Patrica a deixar-nos uma palavra final, pois sabemos que esta iniciativa será, esperamos nós, será vista e será ouvida por muitos jovens e, portanto, gostaria de uma palavra final para encerrarmos este videocast. Muito bem, eu aproveito só para deixar um apelo para que não abdiquem da capacidade própria, e refiro, falo para os jovens em particular, da capacidade de ler, de aprender e de reforçar a sua capacidade crítica e de análise de tudo o que veem, que ouvem, do que leem, especialmente do que assistem através das redes sociais, porque de facto quando misturamos a capacidade de amplificação das mensagens das redes sociais associada à sua capacidade também de orientar ou potenciar umas mensagens em detrimento de outras, até de criar realidades alternativas, quando somamos a isto o poder da inteligência artificial e de agentes criados para o efeito, torna-se cada vez mais difícil distinguir a verdade da mentira como a conhecíamos e cair em falsas narrativas. Por isso, o ato de aprender ou de tirar a licença para aprender é cada vez mais importante, até a bem da civilização. Ok. Obrigado pela participação, Sr. Presidente da APCVD, Sr. Comissário Vítor Patrica, a sua palavra final, e agradeço desde já a participação. E começo por agradecer também o convite novamente, e acho que o apelo que deve ser feito é essencialmente este que acabou por ser reiterado pelo Intendente Cavaleiro. Nos dias de hoje em que a informação é partilhada nas redes sociais a uma velocidade estonteante, nem sempre aquilo que vemos é verdadeiro, portanto, e não podemos tomá-la como verdade. Temos que ter essa capacidade crítica de analisar o vídeo, a fotografia, o texto, confrontá-la com outra informação para perceber a veracidade da mesma e, obviamente, termos em atenção, voltando aqui ao caso concreto do futebol, de perceber que o apoiar uma equipa, de ser um adepto ferrenho de uma equipa, podemos ter certo tipo de manifestações que vão apoiar a equipa na mesma, que vão fazer o nosso grupo organizado ou não, um grupo organizado reconhecido pelo apoio exclusivo que dão à equipa, sem que isso tenha necessariamente que ter a violência envolvida
e, consequentemente, que seja divulgada em redes sociais. A divulgação pode ser positiva das ações dos grupos organizados de adeptos. Muito obrigado. Em meu nome e em nome da Universidade Fernando Pessoa, agradeço muito a vossa presença. Damos assim por terminado este podcast intitulado Redes Sociais e Violências, Motivações, Influências e Possibilidades. Esperamos que gostem do conteúdo e despedimos-nos até uma próxima oportunidade.